Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso intensivo de revisão em cardiologia. O ano é o ano de 2015 e a segunda aula do tema fisiologia cardíaca. Então, na verdade, na aula passada, nós falamos sobre a anatomia do coração, um pouco da história, não é isso? Falamos sobre a história, sobre a anatomia do coração. E hoje falaremos sobre o controle neurohumoral do coração e da circulação. Esse é um capítulo do background de regulação de fluxo coronário, é um capítulo que antecede, na verdade, o tema de doença coronariana, caso vocês queiram procurar lá, e algumas informações nós trouxemos para que vocês pudessem ter o acesso da forma mais fácil, né? Compreender da forma mais fácil. Amanhã nós teremos a aula de processo de excitação e contração e fechamos no sábado com a aula presencial falando sobre ciclo cardíaco e parâmetros de avaliação do desempenho cardíaco. Todos estão vendo o segundo slide? Então prosseguiremos na nossa aula. Bom, é muito importante que saibamos que o controle da circulação é feito através de mecanismos provenientes do córtex cerebral, que são repassados à medula através de uma estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo e o tronco cerebral são os principais centros de controle de informação, né, de bypass da informação para a medula, para que possa ocorrer as reações de controle tanto do coração quanto da circulação. Então esse conceito é um conceito muito importante. Essa anatomia tem que estar visualizada na cabeça. Córtex cerebral, hipotálamo fazendo a junção, assim como o tronco cerebral, e a medula. Vamos ver o que acontece quando esses centros comandam neurologicamente com a liberação de mediadores, de humores, né, de substâncias, como eles controlam o coração e a circulação. Vamos lá. O controle neurohumoral do coração e da circulação com relação a esses centros mais altos, basicamente, compreende o quê? Uma informação que chega até o hipotálamo e o hipotálamo é responsável por trazer, por aferência e eferência, de estímulos que serão enviados para a medula. Na medula, o que acontece, na verdade, é o seguinte: existe a ativação do sistema simpático e do sistema parasimpático. Vejam os senhores que na medula, aqui em NTSS, onde os senhores estão vendo aqui na verdade é o ponto de entrada da medula de informações que poderão ocasionar reações parasimpáticas ou reações simpáticas, que atuarão sobre o coração e os vasos. E também os centros mais altos, repassando informações ao hipotálamo, que pode ativar o sistema simpático. Vejam os senhores que a ação do hipotálamo sobre o sistema simpático vai levar o quê? Vai levar à ocorrência de vasoconstricção. Estão vendo aqui à esquerda? Um efeito positivo nos vasos sanguíneos, um efeito de vasoconstricção. E no coração? No coração, a alteração o quê? De todas as propriedades de contração. Inotropismo, cronotropismo, dromotropismo. O sistema simpático é responsável por tudo isso. Estão visualizando? Vasos sanguíneos e coração, sistema simpático e parasimpático, estão conseguindo visualizar? Ok, perfeito. Além disso, prestem atenção, existe um sistema chamado parasimpático. Quando o criador fez esse sistema, o que ele fez? Ele fez um sistema de frenagem, que é o sistema vagal, que, para nossa sorte, quem predomina? Entre sistema simpático e parasimpático, quem predomina? Quem vocês acham que predomina? Perfeitamente, o parasimpático. Se o simpático preponderasse, a gente estava ferrado, né? Viveríamos sempre taquicárdicos. Na verdade, quem prepondera é o estímulo vagal, graças a Deus, fazendo com que a gente possa atuar em todas as atividades com um consumo menor de oxigênio. Então, a preponderância é do parasimpático sobre o sistema simpático. Então, vejam, e o que esse tônus vagal tem de ação? O tônus vagal tem de ação o quê? Suprimir a ação do sistema simpático e aí causando indiretamente vasodilatação. A gente vai ver isso à frente quando falarmos dos receptores. Todos estão vendo o apontador agora? O ponto vermelho? Ok, perfeito. Eu gosto de falar posicionamento porque esse ponto vermelho não aparece na gravação. Os senhores entenderam?
não aparece na gravação. Aí eu falo também a posição para vocês poderem se situar depois. E o sistema vagal, vejam os senhores, tem um efeito o quê? Tem um efeito negativo sobre o coração. Então vamos lá. Os sensores que são responsáveis por essas alterações, existem sensores que recebem essas informações, então aqui estão vendo a letra C e a letra P. O C, atividade central, e o P, atividade periférica. Para que haja o quê? Para que haja o controle do coração e da circulação, manutenção de pressão arterial, atuação quando existe variação de posição, de ortostática, né, para a posição de pé. E os sensores? Os barorreceptores, que são sensores de pressão, os quimiorreceptores, os receptores de volume e os osmorreceptores. Podem anotar, prestem atenção. Podem anotar. Os barorreceptores e os quimiorreceptores são fundamentalmente periféricos, principalmente os barorreceptores. Já os receptores de volume e os receptores de controle de osmolaridade sanguínea são centrais. Todos entenderam? Estão me ouvindo? Ouvindo? Ok. Alô, conseguem me ouvir? Perfeito, ok. Vejam então que esse controle neurohormonal se faz através desses sensores, né? Então são nervos autonômicos e hormônios. Prestem atenção. Vamos lá. A atuação do simpático e do parasimpático, e aqui eu coloco em A e eu coloco em B, agora relacionada às substâncias que são atuantes nesses dois sistemas. No nosso lado direito, vejam os senhores, no sistema parasimpático, na letra A, quais são os atuantes? Quem atua mais no sistema parasimpático? Prestem atenção. A acetilcolina, que atua em receptores muscarínicos, o óxido nítrico e a bradicinina. Anotaram isso? Anotaram isso? Isso é caderno caveira, sistema parasimpático, acetilcolina, óxido nítrico e bradicinina. E fundamentalmente no sistema simpático, quem atua? Quem atua é a norepinefrina. Norepinefrina e a epinefrina, perfeito? Então o sistema vagal tem, na verdade, uma ação de frenagem, uma ação de efeitos negativos, ação de supressão do sistema simpático para que haja vasodilatação dos vasos e ação direta sobre o coração, diminuindo as funções que consomem mais oxigênio. Entenderam isso, senhores? Entenderam quais são as substâncias que pertencem a cada sistema parasimpático? Acetilcolina, óxido nítrico e bradicinina. Simpático, a norepinefrina e a epinefrina. Agora vai uma pergunta que eu desejo de vocês uma grande prontidão. Queria saber, norepinefrina e epinefrina são liberadas aonde, hein? Elas vêm da medula? De onde elas vêm? Norepinefrina e epinefrina. Perfeitamente. São substâncias que atuam no sistema simpático e são produzidas aonde? Liberadas pela suprarrenal, perfeitamente, pela suprarrenal. Por isso que quando a gente tem uma patologia que altera a suprarrenal, que patologia é essa? Que você tem liberação contínua de noradrenalina, levando a crises de hipertensão arterial, a taquicardiomiopatía, a arritmias cardíacas, perfeitamente. Um tumor de suprarrenal chamado de feocromocitoma. Muito bom. Tá vendo como é importante saber a fisiologia? De onde vem a norepinefrina? Da medula das suprarrenais, não é isso? A zona glomerulosa das suprarrenais produz o que, senhores? A zona glomerulosa das suprarrenais. A norepinefrina e noradrenalina vocês já falaram. Opa, hormônios, muito bom. Gostei, hein, 77? Muito bom, hein? Hormônio, beleza, ótimo, claro. Aldosterona, perfeitamente. Isso é a prontidão que nós queremos aqui nesse curso. Muito bom, muito bom. Padrão. Com relação aos efeitos no simpático e no parasimpático, prestem atenção, é aquilo justamente que a gente mostrou na figura, mas de forma sintetizada. Presta atenção.
Então, o que acontece quando o simpático atua no coração? Ele obrigatoriamente aumenta a frequência de disparo do nó sinusal. A isso damos o nome de aumento do cronotropismo. De outra forma, de outra maneira, o sistema parasimpático ele freia esse cronotropismo. Por quê? Porque o parasimpático, através da liberação de acetilcolina, ele causa uma hiperpolarização da célula do nó sinusal, fazendo com que haja uma redução da frequência de disparo. Então, a ação parasimpática, a ação vagal na frequência cardíaca, ela é negativa. Todos entenderam isso? Sistema simpático ativando o cronotropismo, sistema parasimpático tirando essa ativação. Com relação à contratilidade, o inotropismo, o que acontece? O sistema simpático aumenta a contratilidade e o parasimpático reduz um pouco a contratilidade. Por quê? Porque não tem tantos receptores para acetilcolina localizados na musculatura ventricular. Predominam os receptores simpáticos. Então, tem uma ação negativa? Tem. Mas é muito maior até no átrio, tá? Do que nos próprios ventrículos. Por isso está um menos, só um sinalzinho de menos. Todos entenderam isso? Todos compreenderam isso? O inotropismo? Então, o sistema simpático, ele produz um aumento de inotropismo e o parasimpático uma ligeira queda, porque atua mais na musculatura atrial, que tem mais receptores parasimpáticos. Perfeito? Com relação ao dromotropismo, a velocidade de condução, nós sabemos que o ramo esquerdo do nervo vago irriga quem? O nó átrio-ventricular, senhores. O nó átrio-ventricular. Ele atua onde? Atua no nó átrio-ventricular. Então, quando vocês pegam, não é que irriga, ele inerva, desculpa. O dromotropismo, a velocidade de condução, é extremamente abalada pelo efeito parasimpático. O que é o efeito parasimpático? O lado esquerdo do nervo vago, o ramo esquerdo, atuando no nó AV, reduzindo a velocidade de passagem do estímulo para a musculatura ventricular. Todos entenderam isso? E o sistema simpático também tem o quê? Tem uma capacidade de aceleração do dromotropismo, da velocidade de condução. Não exacerbada, porque se nós tivermos, presta atenção, se nós tivermos uma exacerbação da velocidade de condução através do sistema simpático, o que a gente pode ter? Uma patologia que é o quê? São as arritmias cardíacas. Perfeito? Entendido isso? Com relação à vasoconstricção, aos vasos, prestem atenção. Nos vasos chamados de resistência, que são as artérias e as arteríolas, o sistema simpático, através de seus receptores, que nós veremos nos próximos slides, são capazes de causar o quê? Vasoconstricção. Estão vendo? Então, na verdade, esses mediadores causam vasoconstricção, norepinefrina e epinefrina. E o sistema parasimpático? Uma pequena vasoconstricção em artérias e arteríolas, principalmente, presta atenção, principalmente em artérias que têm algum tipo de doença, né? Vocês lembram muito bem que o mediador do sistema parasimpático, quem é? A acetilcolina. E a acetilcolina tem uma propriedade, somente atuar em endotélio íntegro. Endotélios que não são íntegros, lesados, na verdade, a acetilcolina produz vasoconstricção. Nos vasos de capacitância, o simpático tem uma grande capacidade de vasoconstricção, e o parasimpático não tem atuação em veias, tá? Em veias ou vênulas nem precisaria, né? Porque as veias já são dilatadas. Precisa-se, na verdade, de alguma venoconstricção. E quem faz isso é o sistema simpático. Todos entenderam isso? Todos conseguiram compreender o que foi explicado? Perfeitamente. Daniel, o 69 perguntando se a doença de Addison faz predomínio de parasimpático. A doença de Addison já é uma brochura per si, né, Daniel? Porque o hormônio, na verdade, ele é mal produzido. Então você acaba tendo isso. Você não tem a permissividade de uma ativação simpática. Então é evidente que irá haver uma exacerbação de parasimpático, mas também pela falta de hormônio, né, na doença de Addison. Ok? Os receptores autonômicos, sempre é perguntado em prova. Todos estão vendo isso aqui?
Então, letra A e letra B. No lado esquerdo, na letra A, nós temos o quê? Nós temos a medula, preste atenção agora que essa parte é a melhor parte da aula, hein? Melhor parte da aula. O lado esquerdo nós temos a medula, prestem atenção, que libera a seguinte substância. Qual é o mediador? A norepinefrina. A norepinefrina atuará no coração, nós estamos falando de receptores autonômicos cardíacos. Em receptores beta-1, preponderantemente. Em receptores beta-2, em menor concentração. E em receptores alfa-1. Perfeito? Vamos ver aonde esses receptores estão localizados e falar sobre cada um deles. Mas observem vocês que quando eu tenho uma ativação do sistema simpático com liberação de norepinefrina, eu tenho atuação cardíaca em receptores. Presta atenção. Receptores beta-1 preponderantemente, que tem maior concentração no coração. Receptores beta-2 e receptores alfa-1 que estão localizados na vasculatura. Então, o que eu terei? Quando através da liberação de norepinefrina nós temos uma atuação nesses receptores, o que nós fazemos? Aumento do cronotropismo, do dromotropismo e do inotropismo. Entenderam isso? Então, receptores, sistema simpático, através da norepinefrina, age em que receptores, senhores? A nível cardíaco. Vamos lá. Em que receptores o sistema nervoso simpático age a nível cardíaco? A pergunta é simples, a pergunta é fácil e está na tela. Quais são os receptores? Receptores beta 2, beta 1 e A1 e alfa 1.